organização de equipe que existe? Existem níveis, né, diferentes? Sim. Sim, vamos lá. Você Bom, deu exemplo dos 4M, né? Sim. Ó, o próprio 4M, né, que as pessoas devem estar perguntando, o que é o 4M? Sim. 4M é um nome dado à teoria do Ken Blanchard, né, que foi um grande especialista em gerenciamento de pessoas, e ele criou uma teoria chamada de liderança situacional. Essa teoria ela foi baseada na investigação e na análise do grau de maturidade e da evolução dos colaboradores. E aí ele entendeu e criou uma matriz, que são a matriz dos 4 estágios, né, os 4 graus de maturidade, então por isso 4M, onde você tem o primeiro grau, que é o grau onde você tem muito apoio, né? O segundo Sim. grau, onde você tem muito apoio, muito direcionamento. O terceiro grau, onde você tem pouco apoio, mas muito direcionamento. E o último grau, que é de fato onde você delega. Se a gente for falar dessa teoria aqui, dá outro episódio, né? Exatamente. Mas é só mesmo para a gente elucidar toda essa estrutura. Então, o que acontece? Os próprios graus da teoria da liderança situacional, elas já dão níveis diferentes de organização de equipe. Então, você vai ter uma equipe que ela é uma equipe mais júnior, que é uma equipe onde ela precisa de extremo direcionamento o tempo todo, que ela precisa de muito apoio, ela precisa de muito suporte, ela precisa de muito conhecimento, ela precisa de uma pessoa presente o tempo todo. E aí você tem a segunda equipe. É uma equipe que está evoluindo, é uma equipe que já começa a ter processos, é uma equipe que já começa a ter rotina, é uma equipe que já começa a ter estrutura. E aí você vem para o nível da terceira equipe, que é um nível mais de você direcionar de fato, né, dar aquele direcionamento para a pessoa e deixar ela fazer o que ela tem que fazer. Produzir os próprios resultados, né? Como as pessoas dizem, voar com as próprias asas, Exatamente. né? Então, deixar ela bater as asas dela e voar e fazer o que ela tem que fazer. E o último grau é o grau de fato da delegação. Que é quando Último você... estágio. quando você realmente tem pessoas maduras o suficiente, responsáveis o suficiente para entender que eu não preciso intervir naquele determinado processo, naquele determinado projeto, e elas têm total capacidade de tomar as melhores decisões possíveis, como se eu mesmo fosse tomar aquelas decisões. Então, quando você chega num grupo de pessoas que são uma equipe, que são M4, são pessoas que são extremamente já formadas, competentes, Sim. com experiência, com resultado, com responsabilidade, o teu negócio decola. Por quê? Porque você precisa de pessoas que vistam a camisa, que assumam as responsabilidades, que façam as coisas acontecerem. Vou pegar um exemplo do que aconteceu hoje aqui no escritório, por exemplo. Aqui no escritório, por exemplo, hoje, segunda-feira, foi um dia extremamente atípico, né? O Vinícius fazendo treinamentos, eu em reunião com um cliente novo, e aí o Vinícius precisava voltar meio-dia para poder continuar um treinamento, porque era o único horário que conseguiu fechar. Sim. Com a cliente, o Vinícius foi almoçar 11h30, voltou para cá meio-dia, vai sair um pouquinho mais cedo, mais tarde, né? Hoje de tarde vai ser um pouquinho mais cedo, mas enfim, isso é comprometimento, isso é um estágio de maturidade onde a pessoa ela entende que o resultado importa, que o objetivo importa, que a meta importa, e que quando você conseguir atingir esse objetivo, você conseguir bater essa meta, as coisas vão acontecer e o negócio vai avançar. Exatamente. Agora, Marcos, vamos para a parte, digamos assim, que todo mundo quer saber, que todo mundo gosta. Que a gente está conversando aqui sobre organizar, sobre o que é ter uma equipe organizada e uma equipe desorganizada. Mas quem está nos ouvindo e nos assistindo, meu amigo, quer saber do porquê. Quer saber o que ela ganha com tudo isso. O que ela ganha com a Exatamente. equipe O organizada? que eu vou ganhar, Marcos, tendo uma equipe organizada? Veja Aí você bem, vai falar sobre vários pontos, porque tem vários pontos, né? Tem alguns. Tem alguns pontos muito E importantes. eu não poderia deixar de fazer uma analogia, né? Pensa comigo. Quando você quer viajar e você quer conforto, você quer sossego, você quer viajar bem, você vai de ônibus comercial ou você vai de semi-leito ou de leito-cama?
As duas últimas opções são as né? melhores. Semi-leito. O semi-leito ainda vai, né? Mas o leito-cama, cara, aquilo ali é um sonho. É o conforto do Né? conforto. Sei lá, é o santo graal dos ônibus de viagem. Né? Eu tô no paraíso sobre 4 rodas. Exatamente. Ou 6, depende do ônibus. E qual que é o benefício de você viajar num ônibus, né? Que um ônibus que ele é leito-cama? Cara, conforto, tranquilidade, não vou precisar me preocupar com a viagem. Eu tenho um motorista, né? Não sou eu que estou dirigindo. Sim. Então eu vou poder descansar. Bom, Minha única preocupação é se eu vou dormir, né? Quanto tempo eu vou dormir? Quanto tempo eu vou dormir, né? Essa é a preocupação. Pra não ir pra Então, outro lugar. quais são os benefícios, por exemplo, de uma pessoa que tem uma equipe organizada? Acho que o principal benefício que essa pessoa vai ter é liberdade. Opa. Exatamente. Liberdade é o principal benefício. Por quê? Porque você vai ter mais tempo para fazer o que você precisa fazer, ou talvez o que você queira fazer. Porque eu tenho mais liberdade, eu tenho uma equipe que ela é organizada ao ponto de não ter dependência. É uma equipe que ela não vai ter dependência, ela é uma equipe que ela vai me ajudar a reduzir o meu estresse, ela vai me dar mais liberdade, ela vai me dar menos despesas, ela vai otimizar mais os recursos necessários, né, para fazer as coisas acontecerem. Ela vai ser mais produtiva, né? Mais vai assertiva. ser mais produtiva. O clima dentro da empresa é totalmente diferente. Olha Então, aí, quando eu tenho uma empresa onde a equipe... Cara, você já deve ter trabalhado em algum lugar onde tinha algum problema de equipe. Talvez uma empresa Já. um pouco maior, né? Já. Então, assim... Senti um certo né, rancor aí, hein, Vanessa? eu Guardou uma mágoa, hein? eu senti um certo remorso ali da guardou uma Vanessa, mágoa aí. né? Uma mágoa. Tocou nas feridas. Mas, gente, ela só tá brincando, é resenha, é brincadeira. Mas, assim, cara, imagina uma empresa, por exemplo, a Leal hoje ela tem 6 pessoas, 5 pessoas, né? São 6 pessoas. 6. A Leal tem 6 pessoas. Imagina se ela fosse uma equipe que ela não fosse unida, que tivesse alguma pessoa que as outras pessoas não gostassem. Então imagina o que isso vai causar, dentro da empresa, dentro da gestão, dentro do clima organizacional. Acabou, morreu. Por quê? Porque é uma empresa pequena, pô. A gente tá no escritório, sei lá, de 30 metros quadrados, onde tem 5 pessoas trabalhando junto. Imagina se tem uma pessoa que os outros não gostam. Cara, acabou. É um clima de velório dentro do escritório absurdo. Vira um clima desconfortável. Fica horrível. Constrangedor. Exatamente. Então, uma equipe organizada, ela gera esse benefício de estabelecer um bom relacionamento interpessoal, um bom relacionamento entre os colegas, Sim. entre o dono e os colaboradores, né? Oportunidade de fazer novas parcerias, justamente porque você está focado, você tem uma equipe que ela está organizada e ela te dá essa liberdade, essa oportunidade de você poder buscar outras coisas, fazer outras coisas e gerar outros resultados. Histórias? Cara, sobre isso. história sobre Porque, isso. por exemplo, você contou que a gente falou, né, em alguns minutos atrás, que o empresário, ele, se já tiver com um ambiente limpo, ele tá satisfeito com a equipe dele. Sim. Aí, com a organização da equipe, ele tem ambiente limpo e ambiente limpo e produtivo. E um clima bom. Exatamente, é a soma das duas coisas. Você já passou por situações assim, que o ambiente era péssimo e foi tudo resolvido, esclarecido? Conta pra gente uma história. Todo santo dia a gente vê isso, né? Uhum. Então, certa vez, nós fomos fazer uma atividade de consultoria numa empresa e ela tinha uma equipe de vendas. Sim. Né? Ela tinha uma equipe de vendas. E aí o dono dessa empresa queria fazer a empresa vender mais. Uhum. O que eu fiz? Eu fui lá e estabeleci algumas metas de vendas para a equipe. E foi massa, porque a gente bateu as metas.
Só que ao mesmo tempo que a gente bateu as metas, a gente criou um monstro. Por quê? Porque a galera começou a querer se matar para ver quem conseguia bater a meta ou não. E isso é muito ruim. Por quê? Porque ao passo que você realmente quer fazer a coisa acontecer, né, você quer gerar o resultado, ao mesmo tempo as pessoas elas começam a ser egoístas. Então, por exemplo, eu precisava arrumar aquela equipe. E o que eu fiz? Bom, já que eu preciso intervir para poder resolver esse problema, vamos criar uma meta geral. Independente do colaborador bater a própria meta dele, não era o suficiente. Porque além dele bater a meta, ele agora, ao invés de brigar com o colega dele de trabalho para ver quem conseguia pegar o cliente para fazer a venda, ele era obrigado, entre aspas, né? Ele era obrigado a ajudar o colega. Por quê? Porque se, por mais que ele batesse a meta dele, a empresa não batesse a meta geral, ele não ganhava bônus. Então agora, os que realmente tinham muito resultado, voltavam para ajudar os que tinham pouco resultado. Porque o foco era gerar mais vendas.